Eu tô bem feliz pelo teu convite de compartilhar um pouco da nossa história, né? Minha e da minha filha. Então, a minha filha chegou aos 11 anos de idade. E quando eu... O primeiro ano, ele foi quase uma lua de mel, né? Porque eu tinha todas as minhas expectativas, né? Então, assim, os meus sonhos, né? As vontades. Eu queria uma menina, então eu queria comprar roupa, eu queria comprar brinquedo, queria levar pra passear. E a equipe técnica me explicou na época, olha, cria vínculo, leva ela para casa, mostra as regras de casa, né? Não te preocupa com escola. E eu fiz ao contrário, eu me preocupei com escola e me preocupei em me divertir, em levar ela para passear, fazer as coisas que eu queria, né? E aí foi uma lua de mel. Mas aí eu comecei a enfrentar problemas. Por quê? Porque a minha filha, ela respondia para todo mundo, eu não conseguia ter uma babá, né? Eu sou mãe solo, eu precisava de pessoas para me ajudar, precisava de rede de apoio, e eu não conseguia ter rede de apoio, porque ela respondia para todo mundo, ela não fazia o que as pessoas pediam, sabe? Eu tinha que estar falando com ela o tempo inteiro, a única pessoa que aguentava ficar com ela era eu. Na escola, ela não estudava, eu coloquei ela num colégio da rede privada, que ela ficava o dia inteiro, era um colégio especial para a demanda dela, e ela era capaz de ficar o dia inteiro sem fazer nada, olhando para a parede. E não fazia nada. E eu comecei a me ver desesperada, porque eu não tinha mais vida, eu não conseguia deixá-la com ninguém, né? Para ter a minha vida. E no colégio eu só recebia reclamação, era todo dia reclamação na agenda, reclamação da agenda. Eu tive acompanhamento de outros profissionais desde da aproximação com ela, porque eu sabia que era necessário, né? Só que, assim, eram profissionais bons, mas que não tinham experiência com adoção. Então, eu sentia essa dificuldade, sabe? Muitas vezes eu me sentia criticada, julgada, né? Eu cheguei a escutar situações, assim, de, olha, não vai ter solução, né? Não sei por que tu escolheu isso pra tua vida. Tu não vai achar solução pra isso, né? E, meu Deus, eu desisti do que eu tinha decidido, era uma coisa fora de cogitação pra mim, né? Então, eu entrei no grupo de apoio, um dia, já fazia mais de um ano que ela estava comigo, e pedindo desesperadamente ajuda, porque eu tinha ido buscar a primeira avaliação dela no colégio, e não tinha avaliação, porque ela não tinha feito nenhuma prova, ela não tinha feito nenhuma atividade que pudesse ser avaliada, porque ela se negava. Quando eu peguei aquela avaliação na mão, eu botei para chorar, pedi ajuda, socorro, não sei o que fazer, né? E aí, eu fui apresentada nesse meu momento, né, de desespero, para um novo método, né, um método de acompanhamento, de uma mentoria familiar. Foi explicada que era um método que levaria um tempo, porque depende da conexão com a criança, né, e assim, a primeira coisa que a pessoa me explicou foi, olha, tem solução, já vi isso acontecer e sei o caminho para a gente conseguir desenosar isso, né, e fazer dar certo, mas a gente precisa de tempo, né, e precisa seguir alguns passos. E aí eu fiquei muito na dúvida na época, porque eu queria um profissional que tivesse no meio da adoção, que entendesse realmente as demandas, porque eu sentia essa dificuldade, que as pessoas entendiam de criança, entendiam de deficiência, mas não entendiam da demanda da adoção. Então, quando eu recebi a oportunidade desse método, eu me senti acolhida, sabe? Me acalmou o coração, porque eu realmente estava num momento muita ansiedade, muito nervosa. Eu tinha muito medo de julgamento, né? Que as pessoas fossem falar, meu Deus, ela não é uma boa mãe, ela não tá cuidando, ela não sabe. E aí, essas frases que eu escutava na minha cabeça, sabe? Me cobrando, né? Julgando a minha maternidade, elas faziam não criar conexão com a minha filha, sabe? Então, assim, a primeira coisa que eu tive que perceber foi que eu não tinha conexão com a minha filha. E quando foi jogada essa realidade pra mim, eu até fiquei chocada, porque eu pensei, meu Deus, como estão falando que eu não tenho conexão com ela, se, meu Deus, eu faço tudo pra ela, né? Eu cuido, eu lavo roupa, eu dou banho, eu levo pra escola, eu cuido das coisas, eu levo aqui, levo lá, faço tudo, claro que eu sou a mãe. Realmente eu fazia tudo, mas eu não me colocava no papel de mãe. Porque eu dizia pra ela assim, olha só, não pode comer miojo, porque senão o médico vai brigar.
Não, tu tens que ir pra escola, porque senão o conselho tutelar vai vir aqui. Não, tu tens que fazer tal exame, porque senão a juíza vai falar comigo. Eu botava todo mundo acima de mim. E essa foi a minha primeira percepção, que tipo, não, eu sou mãe. Eu estou acima de todos. Se alguém vier falar alguma coisa, eu vou defender, eu vou explicar e eu vou resolver a situação. Né? Estou acima de tudo isso. Então, esse posicionamento que eu tive internamente, eu não cheguei a falar nada para minha filha. Foi só um trabalho comigo, eu e a minha maternidade. Né? A profissional me ajudou a enxergar essa falta na minha maternidade. Quando eu enxerguei isso, eu me posicionei como a verdadeira, né, como mãe, eu sei que eu olhei para minha filha um dia e falei, olha, vai fazer tal coisa. E tudo que a gente pedia para ela, ela dizia, não, não vou fazer, não quero, não. Nesse dia, quando eu mudei dentro de mim, né, que eu me coloquei nessa, não, eu sou a mãe. Eu aqui resolvo tudo, eu vou achar a solução. Quando eu me coloquei lá, ela olhou para mim, até ali ela não me chamava de mãe. Eu falei para ela, faz tal coisa, nem lembro o que era, uma coisa simples. E ela disse, tá bom, mãe. E saiu mãe. Mas eu não cheguei a explicar a situação para ela. Foi só uma mudança interna, sabe? Mas por quê? Porque teve alguém que me acolheu, me entendeu, não me julgou. E me apontou com qual era o pontinho que eu precisava melhorar, sabe? Eu tinha muitos medos. Como a minha filha veio com muita defasagem escolar e com vários laudos, né? Eu tinha muito medo do futuro dela, né? Foi o meu segundo momento no projeto ali da mentoria que a gente trabalhou, foram os meus medos, né? O medo do futuro. Meu Deus, como ela vai se virar? Ela não estuda, ela não faz as coisas, ela não vai saber fazer conta, ela não vai... E esse medo do futuro que eu tinha me paralisava e fazia eu exigir coisas dela que ela não era capaz naquele momento. Foi quando eu vi que esses medos tinham a ver com a minha história de vida, com o que eu passei, com o que eu tive que conquistar e como eu tive que conquistar. Não era a história da minha filha, porque minha filha tinha o meu apoio, ela tinha ajuda, né? Eu tive que separar a minha história da história da minha filha. E aí começar a olhar para ela, só para ela, tirando a minha história. O que a minha filha precisa? Em que situação ela tá? O que eu posso fazer por ela nesse momento, né? E quando eu comecei a olhar ela sem os meus medos, né? E sem as expectativas também, né? Porque muito tem assim, tu tem que nivelar o teu filho pela... ele tá na 5ª série, ele tá na 4ª série, ele tem que saber fazer tudo que os outros fazem. Não! Cada criança tem o seu ritmo e tem a sua história de vida. Eu olhei para minha filha e... o que ela é? O que ela gosta? O que ela não gosta? O que ela já tá conseguindo fazer e o que ela não tá conseguindo fazer? E eu parti dali. Sem colocar que ela tinha que chegar aqui. Não importava onde ela estava, ela só tinha que continuar caminhando, né? Mas para isso eu tive que largar a mão de me preocupar com o julgamento dos outros, julgamento da minha maternidade, né? E entender ela. Uma das coisas interessantes que aconteceu foi a nossa primeira viagem em família. Primeiro ano que ela estava em casa, a gente foi fazer a primeira viagem. E nós, eu toda empolgada, imagina, eu queria mostrar tudo para ela, tal, e a minha filha extremamente agressiva, extremamente nervosa, extremamente respondona. Tudo, ela tinha crises de choro, a gente saía de um restaurante, ela botava a chorar compulsivamente. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo, porque, meu Deus, a gente estava num lugar lindo, passeando, eu estava dando tudo que ela queria, e ela chorava desesperada. Lá pelo 2º, 3º dia de viagem, a gente foi num ponto turístico, e lá tinha uma fonte dos desejos, e eu expliquei para ela que ela podia jogar uma moedinha lá e fazer um pedido que se realizava, né? E ela jogou, e ela falou, mãe, sabe o que eu pedi? Eu pedi para eu nunca me perder de ti. Daí agora eu entendi. O desespero dela era estar fora de casa. A possibilidade dela se perder de mim, como ela iria me achar, sabe? Na realidade, para mim era um passeio, para ela era uma tortura. Ela preferia ter ficado em casa, que era mais seguro para ela, né? Então, quando eu enxerguei isso, eu comecei a ficar o tempo inteiro perto dela, explicar o que a gente ia fazer. Uma das coisas que funciona muito para minha filha é eu explicar sempre o que vai acontecer depois. Olha, agora vai ser feito isso, isso e isso.
amanhã vai ser feito isso e aquilo, para ela já se programar. Isso ajuda muito ela com a ansiedade, né? E também, outra coisa é que foi muito importante no processo, é entender o funcionamento da criança, sabe? Como a minha filha funciona, como ela faz quando ela tem fome, como ela faz quando ela tá nervosa, né? Entender, e para isso é observar, isso é a conexão, né? A minha filha, ela fica muito nervosa quando eu peço para ela fazer mais de uma coisa. Agora você vai tomar banho e depois arruma a mochila. Ela fica nervosa, então eu tenho que dizer para ela, olha, toma banho. Ela sai do banho, arruma a mochila. Porque se eu der 3 comandos, ela fica ansiosa, né? Mas eu preciso sempre adiantar para ela o que vai acontecer na sequência, para ela programar as rotinas na cabeça dela. Porque é importante para a ansiedade dela. Então, eu aprendi muito nesse método a observar ela e observar como ela funciona. O método foi mais para mim do que para minha filha. Minha filha participa, mas ele é muito mais para mim. Me ajudou muito mais, acolheu as minhas dúvidas, os meus medos e me ajudou a lidar com as situações que aconteciam, sabe? Voltando ali no assunto da viagem, que a minha filha ficou muito preocupada com se perder, agora nós vamos fazer uma nova viagem. E ela veio porque ela agora, durante esse método, ela está conseguindo entender os sentimentos dela, né? Então ela já consegue dizer quando ela tá com raiva, quando ela tá com ciúme, né? E ela veio e falou, mãe, tô com medo de a gente viajar e eu me perder. Não tem como a gente fazer alguma coisa pra eu não ter esse medo? Aí a gente fez uma pulseirinha, botou o meu nome, meu telefone, para ela andar, ficar direto com a pulseirinha e se ela tiver medo, se ela se perder, acontecer alguma coisa, ela vai ter como me achar. E essa pulseirinha tá dando segurança para ela, para viajar, sabe? Então foi muito entender o funcionamento dela. Outra coisa que foi bem interessante que aconteceu, ela tinha essa característica de responder tudo que não ia fazer, não quero fazer, não gosto, até meio agressivo, né? E a gente trabalhando nisso, trabalhando, meu Deus, como que faz para entender o que está acontecendo com ela, né? E aí, numa determinada situação, porque daí professores, profissionais cobravam muito ela fazer as coisas e ela se negava a fazer, né? E daí, numa dessas situações, a pessoa falou, não, mas ela tem que fazer. E foi a primeira vez que eu me posicionei a favor dela, porque eu sempre dizia, não, você tem que fazer, tem que obedecer o professor, tem que fazer, né? Eu sempre me botava a favor dos outros e não do lado dela. E numa determinada data eu falei, não, é o seguinte, minha filha é uma criança, ela passou por várias coisas, ela tem direito de ter esses medos, esses bloqueios, e eu tô do lado dela. E nós vamos ter que achar um jeito. E quando eu falei isso, a minha filha regalou o olho pra mim. Quando a gente saiu do ambiente, ela disse, mãe, mas eu tava errada no que eu fiz. Eu falei, sim, tu tavas errada, mas eu sempre vou te proteger, eu sempre vou estar contigo. E agora, tu vais pedir desculpa para as pessoas que aconteceu o problema e tu vai fazer melhor daqui pra frente. Gente, nos dias seguintes, eu vi a mudança. A minha filha desarmou. E ela começou, eu pedi as coisas, ela disse, tá bom, já vou fazer, mãe. Tá bom, é assim, mãe, o que tu acha? Faço assim, eu não faço? O que eu percebi? Até ali ela não tinha se sentido protegida por mim. Ela não sabia que eu ia proteger ela. Então ela tinha que se defender. Como ela não entendia direito as coisas, era muito não vou fazer, porque ela não tinha certeza. No momento que ela viu que ela ficou do meu lado. Ela vai estar lá do meu lado e ela vai me apoiar e me ajudar. Não que eu tenha passado a mão na cabeça, porque eu fiz ela resolver o que ela tinha feito de errado, né? Mas ela viu que eu estava do lado dela. E ela desarmou. A minha filha é uma criança doce, sensível, amorosa. Nada perto daquela armadura que ela tinha criado para se defender, sabe? Isso foi muito interessante. E outro aspecto muito interessante também, a questão do aprender. Ela se negava a fazer tudo na escola, tanto que eu comentei que ela não... A primeira avaliação dela veio zerada porque ela não fez nenhuma atividade, né? E hoje a minha filha acompanha a escola, ela faz todas as tarefas. Só que qual foi o processo que a gente passou com ela? Ela não tinha coragem de tentar. Ela achava que ela não ia aprender. Ela tinha por começo, ela já acreditava que ela não era capaz e que ela não ia conseguir. E o trabalho foi fazer ela entender que ela era capaz. Perceber que ela já tinha aprendido a mexer na televisão, a mexer no celular, a mexer no micro-ondas, que ela leu as primeiras frases,
que ela conseguiu fazer uma conta, porque ela se negava porque ela achava que ela não era capaz de fazer. E quando a gente começou a pontuar para ela tudo que ela já tinha aprendido, isso aumentou a autoestima dela e ela começou a ter coragem de se experimentar, né? Então, muito a gente fez ela observar o tanto que ela já tinha aprendido, para ela ter coragem, né? E que, ok se ela errar, né? Ok, ela tá aprendendo, né? E hoje, gente, né, o que me levou a procurar o método foi a questão que ela era uma criança difícil, que não estudava, e hoje ela faz tudo sozinha. Hoje ela é extremamente amorosa, né? Eu continuo com o método, né? Vai fazer 3 anos que a minha filha está comigo e eu acho necessário, porque sempre vem demandas novas para resolver, sabe? Daqui a pouco vem um outro medo meu, né? Uma nova situação, e ter um acompanhamento, ter uma pessoa que tu possa ser acolhida sem julgamento e acompanhar o processo, saber a tua história, ter com quem desabafar naquele momento que te dá angústia é muito importante. Então, eu acho que a proposta desse método, dessa mentoria, desse acompanhamento, ela é fundamental para que a vinculação, que a conexão, que a maternidade, a paternidade funcione, sabe? Eu realmente acredito, eu vi esse método funcionar. Obrigada.